Amém. Posso perder o que for, mas a presença de Deus eu não quero perder na minha vida. Amém. Amém. Minha oração é assim, irmã. Eu oro sempre para Deus, Senhor, se for para mim virar um cão, um homem tolo, é como um cão que volta ao vômito. Se for para me voltar ao pecado, me leve antes. Eu não quero perder essa comunhão com o Senhor, essa bênção que eu tenho com o Senhor, entendeu? Essa satisfação de poder servi-lo, né? Porque é um prazer para nós poder servi-lo, dele ter olhado para nós, nos escolhido. Isso é bênção de Deus, irmã. Imagina a gente voltar ao vômito de novo, misericórdia, não quero. Vai ser maravilhoso, meu Deus. Eu costumo dizer a mesma coisa, meu irmão. Eu tenho meus 2 netos, que é o filho da filha que eu moro aqui, ele é oficial daqui da Aeronáutica, ele é primeiro-tenente, ele está lá agora, nesse momento, ele está fazendo um curso lá em Manaus. E o outro está aqui com 15 anos, uma hora ele quer ser uma coisa, outra hora ele quer ser outra, outra hora ele está na idade de não saber o que quer, assim como meu genro também é oficial, então eles ficam ali em cima dele, né? A minha filha está sempre vistoriando o telefone, postagem sobre maconha, sobre isso, sobre aquilo. Tem que tomar cuidado mesmo, mas eu peço muito a Deus isso. Dói eu pedir isso, dói muito, só o Senhor sabe. Senhor, tem um que vai fazer a prova agora para entrar aqui, ou então no exército, e eu digo para Deus, se for para ele eu quero que o Senhor abençoe. Ajuda ele quando ele estiver estudando, o Espírito Santo sente do lado dele, abra a mente dele, mas se for para ele se perder, Senhor, seja feita a tua vontade, não deixe. Amém. Também oro assim, irmã, oro sempre assim. Tanto em relação aos meus filhos, aos pais, a todos, a igreja, a minha família, eu sempre peço assim, seja feita a vontade do Senhor na nossa vida, não a minha vontade, porque a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Isso. Eu creio assim. Né? Amém. Falo todo dia para Deus agora. Pastor falou no culto, eu falo todo dia. Senhor, eu quero a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não só para mim, a minha família, meus amigos e para todos aqueles que estão precisando do Senhor. Amém. Amém. Amém, irmão. 9h30, Elber. 9h30. Bom dia, Alessandra. Bom dia, Alba. As duas entraram também agora aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmãs. Sejam bem-vindas. Bom dia, Pai. Bom dia, Pai, Senhor. Amém. 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 Irmãos, então, hoje, né, nós vamos estudar Gênesis 16. A irmã Sueli ainda não... A irmã Sueli e o Jonatas também, né, o irmão Jonatas, eles são novos aqui também, né, a irmã Selma. Então, antes de começar... Oi, Selma. Não tá ligado o áudio. Tudo bom, Selma? A paz do Senhor esteja convosco, benção. Amém, Marquinhos. Bom dia, primeiramente, né? Olha só, rapaz, é ele aí. Quem falou que estava dormindo, gente? Tudo tá na paz, hein, benção? Chegou, abençoado, palavra abençoada. Amém. Fico feliz de ver você aí, Marquinhos. Que Deus venha abençoar nosso dia e a noite, nós estamos todos juntos aí, né, na paz, na casa do Senhor. Amém. Hoje é a Santa Ceia. Amém. Então, amém, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz aí, Deus abençoe, viu? Amém. Vamos continuar participando aqui. Obrigado, Marquinhos. Obrigado pela presença, viu? Esse grupo tá cada dia mais bonito, hein? Cada dia a gente vai bonita chegando no grupo. Amém. Ai, obrigado. Obrigada para eu que cheguei agora. Amém. Então, irmãos, né? A Sueli, a irmã, o Jonathan. Então, a gente costuma começar com uma oração, né? Começamos com uma oração e terminamos com uma oração. E eu gostaria de perguntar também, quem gostaria de ler para a gente hoje o capítulo 16? Eu posso ler. Oi? Eu posso ler. Deixa para a irmã, Felipe? Deixa. Amém. Mas antes de começar, vamos começar com uma oração. Então, o Felipe começa com uma oração para a gente, Felipe, fazer um favor? Sim. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado por ser tão maravilhoso, Senhor, por ser tão provedor, se guardar com o teu Espírito Santo a vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Sim, estamos reunindo em seu nome, Senhor, porque a tua palavra diz, onde dois ou mais estiverem reunidos,
tu estarás conosco, Senhor. Amém. Então, Amém. Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, possa dirigir, possa trabalhar no coração de cada um dirigindo essa reunião, que essa palavra seja uma palavra de edificação, de sabedoria, de construção, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Que nós prossigamos cada vez mais em conhecer da tua vontade, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Molda-nos segundo a tua vontade, Senhor. Que teu Espírito Santo possa ter liberdade aqui, Senhor, Amém. no coração de cada um, Senhor. Usa, Senhor, do teu instrumento, Senhor. Colocamos aqui o Elber, Senhor, em nome de Jesus, nas Amém. tuas mãos, Senhor. Que o Senhor possa usá-lo, Senhor, para falar um pouco mais da tua vontade para cada um de nós. Amém. É o que vos pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que todos possam dizer amém. Amém. Amém, Felipe. Obrigado, Felipe. Deus te abençoe. A irmã Sueli vai ler para a gente, então, irmã Sueli? Gênesis 16? Posso ler. Só comentar com a irmã, depois eu vou compartilhar. A irmã gosta de ler, né? Nós começamos do começo, sabe, irmã? Começamos do começo. Então, nós pegamos de Gênesis, né? Então, vai fazer o quê? Mais ou menos umas 20 encontros que nós estamos tendo, né? Então, a gente procura detalhar bem mesmo, sabe? Trazer com palavras do hebraico, sabe? Traduzir a palavra do hebraico para ver se a gente consegue assimilar, né? De uma forma mais fácil, né? Porque muitas vezes a gente vê certas palavras que acaba deixando a gente em dúvida o que quer dizer aquilo, né? Então, nós temos todos. Aí eu vou a minha Bíblia não é essa que é a outra de estudo, ela me esclarece um pouquinho mais. Por exemplo, eu acabei de ler Gênesis ontem, exatamente ontem, porque eu leio 3 livros por dia, é um plano bíblico que tem aqui na minha Bíblia, né? Certo. É muito bom de ler, mas nem tudo, é o que eu falei por irmão, eu, por exemplo, não entendo. Todos nós, sabe, irmã? Todos nós temos essa dificuldade, só pode ter certeza. Né? E gravar, então, o que eu li. Aí é que complica. É difícil mesmo, irmão. Mas é para todo mundo, viu, irmã? Não é só para a senhora, não, viu? Pode ficar graças tranquilo. A Deus. Que bom, né? Todos nós, sabe, irmã? É difícil mesmo, são palavras, né, que muitas vezes a gente passa por cima e a gente fala, mas por que tá essa palavra aqui? Tá diferente, né? E eu não consigo entender, mas só para ter certeza que Deus, né, através do Espírito Santo dele, nos capacita, né, faz com que a gente tenha vontade de correr atrás, né, desses exemplos, né, de uma forma mais fácil de assimilar, né, e graças a Deus, Deus tem dado a nós todos aqui, né, todos aqui, irmã, tem uma capacidade tremenda, ninguém aqui é professor, quer dizer, tem os professores, né, que é a Alba, a Alessandra, o Felipe, é um professor de história, né, mas nenhum aqui é maior do que ninguém, sabe, irmã? Todos nós estamos aqui para aprender também, né, graças a Deus. Né? Estamos todos, né, necessitando da capacidade de Deus. Então, nós temos desde o princípio, desde Gênesis, sabe, irmã? Nós temos tudo gravado em PDF, depois eu compartilho com a irmã, sabe? São arquivos bem leves, sabe? Que dá para a senhora ler tranquilo. Então, meu cachorro tá latindo pro gato aqui. Então, nós temos todos os documentos, né? É gravado, depois nós temos um canal no YouTube que é gravado, a gente pode assistir depois também, sabe, irmã? Então, tudo bem explicadinho. Isso é ótimo. É bom, muito bom. É bom. Então, nós buscamos desde o princípio, sabe, irmão? Sabemos lá quando vai terminar. E quando terminar, eu tenho a vontade de fazer um diplominha para cada um, sabe, irmã? Terminando o Primeiro Testamento, nós vamos imprimir um diplominha, né? Mais para cargo da gente mesmo, da gente ter, né, esse diplominha, mostrando que nós estudamos o Primeiro Testamento e depois o Segundo Testamento automático vai ser, né? Não tão rápido também, né? Porque também são muita coisa para explicar. Mas terminando também, nós vamos fazer um outro diplominha do Segundo Testamento, tá, irmã? Então é o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. A gente não usa o Velho Testamento e o Novo Testamento pelo fato de passar uma impressão de velho, passado, né? Então é o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então a irmã pode ler para a gente, então, irmã? Posso sim. Amém. Agar é dada por mulher a Abrão. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor tem me impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, a mulher de Abraão, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, no fim de 10 anos, como Abrão habitava na terra de Canaã.
E entrou Agar, e naquele momento, vendo que ela concebera, foi a sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti. Minha serva eu pus em teu regaço, vendo ela agora, concebeu, sou menosprezada aos seus olhos, e o Senhor julgue entre mim e ti. Disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz com ela o que é bom aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. O anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse Agar, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora, humilha-te embaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por muito numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terá um filho, e o chamará o seu nome de Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E dele será homem bravo, e a sua mão será contado todos, a mão de todos contra ele habitará diante da face dos seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus da vista. Porque disse: não lhe olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Laai Roi. Eu não sei falar esses nomes direito. E eis que está entre Cádiz e Bered. E Agar deu um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome de seu filho que tivera Agar de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Amém, irmã. A senhora tem uma leitura muito boa, viu, irmã? Obrigada. Muito boa mesmo, né, Felipe? As irmãs que são professoras aí podem até falar melhor que eu, mas eu achei muito boa a leitura da irmã. Muito obrigada. Não vem de mim, Senhor. Amém, uma leitura com firmeza, né? Tudo meu é dele, tudo meu é para ele. Amém, irmã. Obrigada, meu irmãos. Amém. Nós vemos aqui que entra Agar na história agora, né? Então, só relembrando um pouquinho, então antes era Abraão e Sarai, né? Agora entrou mais uma outra pessoa, né? Mas nós sabemos também que, pela tradição judaica, né? Pela história judaica, quando ela é contada, então eles dizem, né? Que Agar foi dada de presente, né? Como uma ajudante de Sarai pelo egípcio, né? Pelo faraó egípcio. E ela, né? Dizem que ela era uma princesa. A minha esposa entrando agora também. Cristiane está atrasada, viu, Cristiane? Amém, irmãos. Então, dizem, né, que pelo fato de Abraão ter enganado o faraó também enganou Abraão, porque dizem, né, que o faraó conhecia a filha dele, sabia que a filha dele não era boa coisa. Então, ele deu como concubina para Sarai, esperando que acontecesse alguma coisa lá na frente também com Abraão. Porque Abraão, querendo ou não, né, contou uma mentira para Faraó. Faraó passou a... Amém. Né, Abraão passou a ter, né, o Faraó passou a ter Sarai como uma esposa sem saber que ela era casada com Abraão. Então, tipo assim, foi um troco que Faraó deu, né, acreditando que alguma coisa aconteceria de mal para Abraão lá na frente. Então, essa é a história, né? Tanto é que o nome, né, Agar quer dizer fuga, né, fugitiva. Então, foi mais ou menos dessa forma que Faraó agiu com Abraão. E nós vemos, irmãos, nós comentamos até um pouquinho, né, sobre as mulheres na Bíblia. Então aqui começa, né, as mulheres a aparecer. A própria Sara, né, coitada, é a única mulher que a Bíblia diz quantos anos ela morreu, né? Ela morreu com 127 anos. Nenhuma outra mulher é falada na Bíblia a idade dela que ela morreu. Mas Sara é contada com quantos anos ela faleceu, né? E nós vemos, irmãos, que o fato, né, de Sara passar Agar para Abraão como mulher, ela se torna a segunda mulher, né? Ela se tornou a segunda mulher. E nós vemos também, irmãos, que Agar,
é a única mulher na Bíblia, também é muito interessante, que o anjo do Senhor fala 2 vezes com ela. Você não vê na Bíblia. E Agar é muito interessante que ela também dá um nome a um lugar, né? Usando, né, a linguagem do tempo, né? Então, Agar foi uma pessoa que teve 2 vezes o contato com o anjo. A única mulher que teve 2 contatos com o anjo foi Agar. E depois nasceu Ismael. Nós sabemos que o povo, né, ismaelita, esse povo muçulmano, né? O próprio Maomé, né, o fundador do islamismo, ele dizia que ele era descendente direto, né, de Ismael. Ele acreditava nisso, né? Que ele era um descendente direto de Ismael. Então, surgiu toda essa pedra no sapato, né, do judeu, o povo ismaelita. É tudo isso uma falta, né, de fé, que tanto Abraão, né, não teve, quanto Sara também não teve, né? Abraão, com 85 anos, tem um filho, né? Imagine Agar. Mas, na realidade, Deus estava deixando passar todo esse tempo para mostrar para Abraão e Sara que não era por eles que eles teriam filhos. Seria um milagre, né? Seria uma obra de Deus eles terem filhos. Mas, até então, irmãos, nós comentamos, estou só puxando um pouco, nós comentamos semana passada, tá? Só relembrando um pouco. E nós comentamos também como é a vida, né, das mulheres, né? O fato de muitas pessoas não aceitarem, né? Até hoje, as pessoas não aceitarem pastora na igreja, não aceitarem mulheres, né? Existem até muitas igrejas que se separam, né? Os homens entram, sentam de um lado, as mulheres, eu não vou citar o nome, né? Mas acontece muito disso, de um senta de um lado, outro senta do outro. A saudação mesmo é diferente, né? Os homens se saudam com ósculo, as mulheres você não pode nem pegar na mão quase. Então há uma diferenciação, né? Mas nós sabemos também que muito disso é da cultura judaica daquela época. E tanto é que a cultura judaica ela tem mudado muito de lá para cá, que já temos mulheres, né, lendo a palavra já de Deus dentro das sinagogas deles, né? Então tem sido mudado muito. Então as pessoas se pegam muito ainda nisso, né, do sofrimento das mulheres, né? Acham que as mulheres não têm essa liberdade. E nós comentamos também, né, semana passada, que a primeira pessoa que teve um encontro com Jesus, quando Jesus ressuscitou, não foi Pedro, não foi Tiago, né? Foi uma mulher. Justamente, foi uma mulher, né? Foi uma mulher que teve um encontro. Maria Madalena. Maria Madalena. E olha quem foi, Maria Madalena. Maria Madalena. E muitas pessoas taxam ela como prostituta. Ela não era prostituta. Ela era a mulher que tinha 7 espíritos. Então tentaram difamar ela, né? De lá para cá, tentaram difamar. Já colocaram. Existem religiões, né? Que acreditam que ela era a esposa de Jesus, né? Que ela teve filhos com Jesus. Tem até um filme, né? Um filme muito famoso, O Código da Vinci, que conta mais ou menos essa história de um filho que Jesus teve com Maria Madalena. Mas tudo isso para difamar tanto Jesus quanto Maria Madalena, né? Ou chamavam de prostituta, mas não era ela prostituta, né? Ninguém tem certeza que era ela prostituta. A Bíblia não fala que era ela prostituta, mas muitos têm. Maria Madalena era prostituta. Mas as pessoas, então, elas não querem dar espaço para as mulheres, né? Dizendo, não, mas não pode, porque naquele tempo não pode. Eu falei, então, tudo bem, mas já que é dessa forma, então tem que agir como era daquela forma, então. Né? Eu até comentei que, tipo assim, as mulheres, quando estavam no ciclo, né, menstrual delas, até hoje, no Sudão, eu vou até mostrar uma foto para os irmãos, até hoje no Sudão é dessa forma. A mulher, quando ela está naqueles períodos, né, de menstruação, ela é colocada num quartinho igual um cachorro. Vou até mostrar para os irmãos. Ela é colocada... Elas são imundas, né? Justamente. Então, ela é colocada como um animal, né? Ela é colocada... Os irmãos estão vendo? Não. Ah, sim. Tá dando para ver? Tá dando. A mulher ali dentro é uma casinha, ela fica ali dentro, em cima de uma palha, né? No período menstrual dela, ela fica ali. Ela não pode ter contato com ninguém de casa, porque ela passa a ser imunda. Então, se fosse na época do Judão, na época, né, dos apóstolos, era mais ou menos dessa forma. A mulher também era excluída totalmente de casa, né? Nós chegamos a comentar que aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela tem um contato com Jesus, né? Eu estava até comentando com o Delfino um pouquinho mais cedo, ela, pelo fato dela saber que ela era uma pecadora, né? Pelo fato de saber que ela estava no período dela, né? De menstruação, e ela estava imunda, né? Porque fazia quanto tempo, né? 16 anos que ela estava com aquele fluxo de sangue. Então, ela não poderia ter contato com o Nazireu, que seria Jesus Cristo. Ela não podia chegar e tocar em Jesus. Na verdade, ela teve uma ousadia muito grande ali. Justamente, sem sombra de dúvida. Ela foi ousada.
Foi muito ousada. Ela saiu da onde ela estava, do lugar que ela estava, e ela viu Jesus como a única esperança, mas ela não toca no corpo de Jesus. Tanto é que quando Jesus, né, Jesus usava as mesmas roupas, né, que os próprios fariseus usavam, de um mestre, né, o próprio Ela mestre. toca Então, Jesus... na orla, lá embaixo. Justamente. É os filactérios que tinha assim embaixo, né, do próprio talite de Jesus. Então ela vem e toca, para não tocar em Jesus. É lindo, e ela foi curada. Lindo. Muito lindo. E olha para vocês verem que interessante. Quem poderia ler para a gente Lucas 18:9? Lucas 18:9. Nós vamos ver que interessante, irmãos, que aqui, né, Jesus, ele vai contar uma parábola, né, sobre o publicano e o fariseu. Eu só estou dando um spoiler, irmão, para a gente poder entrar já na palavra, só para explicar mais ou menos como que era a vida das mulheres, né, naquela época, como que era difícil a vida das mulheres. Felipe vai ler para a gente? Elber, Lucas 18? Lucas 18, do 9 ao 17. É bem curtinho. 9 ao 17? Já estou aqui na mão. Lucas 18, versículo 9. A parábola do fariseu e do publicano. Isso. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém. Para vocês verem que interessante, né? Obrigado. Tá 14, né? Hã? Não, tá certo, é isso mesmo. Faltou 14? Perdão. Não, foi o 14. Foi o 14. Isso. Não, tá ótimo, Felipe. Até o 14 tá bom. Obrigado, Felipe. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Então, só para vocês terem uma noção, né? Como nós comentamos, né? Aulas passadas, para a gente entender uma parábola, primeiro nós temos que entender, né? Observar quem eram a plateia de Jesus, né? Então, Jesus, ele era direto para aquela plateia. Então, tinha dia que Jesus estava falando para fariseu, tinha dia que ele estava falando para saduceus, tinha dia que ele estava falando para pecadores e fariseus juntos, né? Saduceus e pecadores juntos. Então, ele era direto para aquelas pessoas. Ele não jogava a palavra no ar. Ele era direto para aquelas pessoas. Então, uma das formas da gente entender uma parábola é primeiro a gente entender quem estava assistindo aquela parábola. Para quem Jesus estava contando aquela parábola. Então, nessa parábola, os participantes eram os fariseus. E olha só para vocês verem que interessante. Como Felipe leu no capítulo 18, né, o versículo 11, o que ele diz? Perdão. 18, 11. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graça te dou por não ser como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Ó, pra você ver que interessante, Jesus usou essa passagem. E na oração do fariseu da época de Jesus, eu tirei do Shema, né, que era uma oração que os fariseus faziam. Ó, pra você ver a oração deles, como é que eles falavam. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo, que não me fizestes mulher. Olha só para vocês verem que interessante, era uma oração de um fariseu. Jesus usou o quê? Jesus colocou um publicano naquele lugar. Né? Jesus só mudou, inverteu, colocou publicano. Não sou como um publicano. Mas olha que interessante. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do universo, que não me fizestes mulher. Então a mulher, irmãos, era comparada com uma escória. Né? A mulher, apesar de todo o trabalho que ela tinha dentro de casa, né, que, poxa vida, ela fazia de tudo, lavava roupa, tomava conta dos filhos, da educação dos filhos, fazia negócios, vendia, né? O marido praticamente estava mais na parte do plantio, nessa parte mais pesada, mas a mulher fazia praticamente todo o resto. Mas ela era tratada como um gentio, tanto é que ela não podia ter contato, né, no templo, de jeito nenhum ela poderia entrar no templo. Ela não poderia ter contato nenhum no templo, né? Então existia um lado que ficava os homens, e o lado que ficava separado, né, o muro da separação, ficava as mulheres, os gentios,
e as crianças. Então, as mulheres sofreram muito, irmão, naquela época, né? Sofreram muito, né? E sofrem ainda, né? Dependendo da cultura lá, quando nós mostramos do Sudão, elas sofrem ainda, né? Então, eu vou terminar só de ler, irmão, mais ou menos, a situação. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou. Macho e fêmea os criou e abençoou. Lá em Gênesis diz isso, que nós somos iguais, né? Nós somos iguais, sem sombra de dúvida, não há diferença nenhuma. Deus usou tanto homens quanto... Olha Jesus. Jesus, na realidade, ele era cercado, né? Até a irmã Néia, né? Semana passada até comentou isso, né? Que as ajudadoras, as pessoas que financiavam, tanto Marta e Maria mesmo, né? Irmãs de Lázaro, eles ajudavam muito, porque a história diz que eles eram, né? Tinham mais condições de ajudar. E Jesus era cercado de mulheres. Nós não víamos Jesus, de forma nenhuma, repreendendo as mulheres. Nós não víamos isso. Então, muitas vezes, como eu estava comentando ontem, eu fui tomar café na casa do irmão Delfino, né? E conversando, nem os discípulos conseguiram propagar a palavra de Deus da forma que Jesus passou. Jesus, ele era muito mais direto, né? Jesus libertava as pessoas. E muitas vezes nós trazemos religiosidade, né? Nós tentamos travar as pessoas, tentamos colocar peso em cima das pessoas. É óbvio, né? Nós queremos chegar no céu e há regras para entrar no céu. Para ir para um outro país, existem regras para você entrar num país. Agora, imagine para entrar no céu. Será que a gente pode entrar de qualquer jeito? De forma nenhuma, né? De jeito nenhum. Claro Amém. que não. Então, Amém. Existem regras, né, irmã? Existem regras. E muitas vezes nós queremos ensinar a Deus, né? Não, Deus, mas eu não preciso por esse caminho aqui, não. Se eu cortar aqui, eu chego mais rápido. Então, muitas vezes, até na oração da gente, nós tiramos momento para ensinar a Deus. Muitas vezes, nós não estamos nem fazendo oração. Nós tiramos momento para ensinar, ó, Senhor, faz dessa forma. Porque da forma que o Senhor está querendo fazer, não vai dar certo. É muito difícil do jeito que o Senhor quer. Então, age dessa forma. Nós vemos lá na passagem de Ananias e Safira, né? Quando eles vendem a herdade e vão levar aos pés dos discípulos, nós vemos ali que, pelo fato deles mentirem, eles morrem. Será que a gente consegue, se tirar Pedro e colocar Jesus no lugar de Pedro, será que Jesus agiria daquela forma? Né? Bom, eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu também. Eu acredito que não, né? Totalmente diferente. Então, Claro. sem sombra de dúvida. Então, muitas vezes, né, irmão, as mulheres foram enxotadas, foram tiradas, né? E, na realidade, são as que mais ajudaram. Porque imagine ser Maria Madalena, irmãos. Imagine se não tivesse Maria Madalena. Maria Madalena que foi levar a notícia para todos. Maria Madalena foi levar a notícia para todos, né? Pedro não ficou ali de campana. Tiago, irmão de Jesus, não ficou. Ninguém ficou de campana ali. Mas Maria Madalena ficou. Uma mulher. E o interessante é que nessa conversa que Jesus tem com Maria Madalena, ele liberta as mulheres. As mulheres foram libertas ali naquele dia. Sabe? Foram libertas para propagar a palavra de Deus. Assim como em Samaria, quando Jesus tem um encontro com aquela mulher samaritana. Jesus conversa com ela, quando que um mestre, tanto é que quando os discípulos de longe veem Jesus conversando, eles falam, mas por que ele está conversando com ela? Um mestre conversando com uma samaritana? Até porque um mestre nem conversava com uma mulher. Mas Jesus tinha esse contato direto, sabe? Jesus pregava a palavra de Deus, né? Pregava a palavra dele, tanto em parábolas, quanto em comportamento. Mas nós vemos que foi difícil, tanto é que no último dia, quando Jesus está lá, né, no cenáculo, a pessoa que tinha que começar a lavar os pés das pessoas era Pedro, porque Pedro era o último, tanto é que o último Jesus lavar os pés era de Pedro. Mas nenhum tomou a atitude de lavar os pés. Jesus saiu do lugar dele e foi lá e lavou os pés de todos. Era para Pedro fazer aquele serviço, porque Pedro era o último, então sempre o último é que começava a lavar os pés dos outros. Tanto é que Pedro fala, mas lava o meu corpo então, já que é para lavar. Irmãos, nós não precisamos que lave mais os nossos corpos. Nós já somos salvos. Mas nós precisamos ser lavados os nossos pés, porque nós andamos imundo. Os nossos pés têm que estar limpos sempre, irmão. Só beber um pouquinho de água. Por isso que Jesus fala para Pedro, Pedro, não precisa mais lavar seu corpo, você já está salvo. Mas os seus pés, vocês andam nesse mundo imundo. Os seus pés têm que estar sempre limpos. É a santidade. É a separação. É separar do mundo estando no mundo. Porque não adianta nada você querer seguir a Jesus Cristo. Tá? Eu vou virar um cristão forte, mas sei lá para o Himalaia, lá para o pico do Himalaia, separar do mundo. O que adianta? O que adianta se acender uma lâmpada para colocar embaixo de uma cama? Né, irmãos? Então não há função nenhuma. O que adianta? Eu vou fazer um retiro, vou sumir, vou ficar lá longe lá. Irmãos, Deus quer que a gente esteja aqui, quer que a gente se separe do mundo, mas estando do mundo. É difícil, sem sombra de dúvida. Mas essa é a nossa função aqui na Terra.
separarmos do mundo, estando no mundo. Amém, irmãos? Amém. Amém. Eu só dei esse comentário, irmãos, para a gente poder entrar na história agora de Sara e de Agar, para a gente ver que foram mulheres, né? Que agora começam as histórias das mulheres na Bíblia, né? As duas primeiras é Sara e Agar. E nós vemos que quando Sara passa Agar a ser mulher, né? De ser a concubina que vai ter um filho de Abraão, automaticamente ela coloca Agar como a primeira mulher. Assim como Ana e Eucana, né? Ana era a segunda mulher de Eucana, né? Mais tarde, mãe de Samuel. Penina era a primeira mulher de Eucana. Por isso que Penina era abençoada. Penina tinha bastantes filhos, porque ela era a primeira mulher, né, de Eucana. Ana foi a segunda mulher de Eucana. Assim nós vamos ver também a própria Raquel. Por que Leia teve bastantes filhos e Raquel demorou a ter filho? Porque eram relações que não eram abençoadas por Deus. Deus nunca liberou o ser humano a ter mais de uma mulher. O homem teve, né? Mas não foi estipulado por Deus, porque quando Deus criou Adão e Eva, ele criou Adão e Eva. Ele não criou Adão, Eva e Jussara, Adão, Eva e Maria. Não. Um homem e uma mulher, né? É óbvio, quando morre, né? Quando há separação, é óbvio que você vai casar de novo. Mas não liberou para ter dois. Nós vemos que a maioria dos problemas que Jacó teve foi pelo fato de ter duas mulheres. Nós vemos também o próprio rei Davi. Quantas mulheres o rei Davi teve? Teve 7 mulheres. E depois queria mais uma, né? Que foi Batseba. Você vê a vida de Davi, como é que foi destruída depois pelo fato de ele ter destruído a vida também de Batseba. Então, pelo fato dele querer mais mulheres, né? Mas só que a mulher não pode ter mais de um marido. Naquela época, elas estão lutando agora lá, né? Eu vi esses dias uma notícia que as mulheres lá da Angola estão lutando para poder querer ter mais de um marido também. Já que os maridos podem ter mais de uma mulher, elas querem ter mais de um marido também. E os maridos ficam loucos, de jeito nenhum, eles não aceitam, né? Então, há essa diferença. O plano de Sara. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. A partir dessa frase inicial, pode-se supor que uma vez que Agar aparece pela primeira vez dentro do contexto da esterilidade de Sara, a moça terá algo a ver com a gravidez. Não sabemos nada sobre a vida de Agar antes da famosa sugestão de Sara ao marido. Mas sabemos que essa moça, serva egípcia de Sara, não apenas deu à luz o filho primogênito de Abraão, mas foi especial aos olhos do Senhor, que ela se tornou a única mulher na Torá a quem ele se dirigiu 2 vezes. Aqui eu comentei lá, nós vemos que foi a única mulher na Bíblia toda a quem Deus se dirigiu 2 vezes. É a única mulher. Não existe mais. Foi a única mulher. Agar. Todos nós conhecemos a história. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu. Abraão aceitou. Você vê que interessante, né, irmãos? Assim como também Raquel não podia ter filho, ela virou e falou: não, então tá bom, tem a Bila. Né? Tem a filha com a minha filhos, com a minha serva Bila. Jacó poderia falar: não, de jeito nenhum. Mas coitadinho do Jacó. Né? Jacó, não, então tá bom, de má vontade, mas eu vou, né? A mesma coisa Abraão. Né? Foi de má vontade, né, irmão Sueli? Acredito que foi de má vontade que Abraão quis, né? Ele não queria, irmão. Não queria, meu. Ele foi forçado. Ele nunca, depois na teve Zilpa, né? Justo. Ele também não queria. Não queria. Tiveram que amarrar ele para ele poder namorar a coitada da Agar. Oh, meu Deus. Então, nós vemos que foi uma falta de fé, né, irmão? Depois nós vamos ver um pouquinho para trás, que Abraão, que Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Interromper, ele passou à frente de Deus, né? Fazendo a vontade de Sarai, ele passou a vontade de Deus. Justamente, porque Deus disse, tanto é que Sara usa dessa fala, né? Porque Deus disse que Abraão teria, mas não disse que seria Sara a mulher. Então ela quis dar uma ajuda. Quantas vezes a gente quer dar uma ajuda para Deus, irmãos? Quantas vezes a gente quer ajudar Deus a fazer as coisas, né? Não, Senhor, tá difícil pro Senhor, deixa eu ajudar o Senhor a fazer, né? Que nem o dia que Moisés, né? Nós vamos estudar isso mais para frente. Quando Moisés, né, fala para Deus, quando o povo queria comer carne, né? Daí Moisés vira e fala na oração: mas como que eu vou fazer isso, meu Senhor, né? De onde que eu tiraria tanta comida para dar para esse povo, tanta carne? Deus vira e fala para Moisés: Moisés, os meus braços estão encolhidos para que eu não possa fazer? Será que os meus braços... Oi, irmã? É lindo isso.
Lindo. Ele fala, meus braços estão encolhidos? Será que o meu braço está encolhido, que eu não possa fazer isso? Vocês acabaram de atravessar o Mar Vermelho. Olha essa nuvem escondendo vocês do sol, né? Olha agora essa chama acesa, ajudando o caminho de noite. Será que eu não posso fazer isso para vocês? Você vê que muitas vezes a gente, né? Você vê que o milagre não salva as pessoas, né? O que salva é a fé em Deus mesmo. Tanto de coisa que aconteceu com aquele povo no deserto, mas mesmo assim aquele povo voltava e perdia a fé. Voltava e perdia a fé. Né? Eu vi uma vez uma história de uma pessoa dizendo que nós temos que agradecer a Deus quando Deus nos cura no mesmo dia. Agradecer, agradecer, agradecer. Porque a gente esquece rápido, irmãos. A gente esquece muito rápido, não é mesmo? As coisas que Deus faz pra gente. Passa o tempo, a gente esquece muito rápido. Então, temos que agradecer a Deus. O cara falou só, agradeça bastante. O rapaz tinha acabado de ser curado, né? Falou, agradeça muito hoje. Passa o dia inteiro agradecendo, porque amanhã você já não vai se lembrar mais disso. E acontece, eu fui curado do coração, mas muita vezes a gente esquece, irmão. O médico tinha dado um prazo de vida para mim, mais ou menos de 6 meses. Então, passa o tempo, você esquece. Puxa, viu o que Deus fez para mim lá atrás? Eu estou aqui duvidando da palavra dele ainda, né? Eu estou aqui murmurando. A murmuração... Exatamente, é duvidar da palavra de Deus. Justamente. Olha, meu irmão, sem glória nenhuma, porque a glória é do Senhor. Eu esqueço muita coisa. Hoje em dia, então, a cabeça já está indo para um lado que eu não queria ter. Eu falo com o Senhor, eu não quero ficar assim, não, me ajuda. Pelo menos por enquanto, para mim, eu tenho 70, mas eu ainda sou nova. Mas as coisas que Deus já fez, que não foram poucas, foram muitas, até eu chegar aqui, eu não tenho como esquecer, não, gente. Amém, irmã. Não esqueço, não, meu irmão. Pelo contrário, eu louvo, eu agradeço e exalto o nome desse nosso Deus. Ele é maravilhoso, maravilhoso. Amém, irmã, verdade. Alguém quer comentar alguma coisa, irmãos? Acho que só quem fala muito aqui é eu mesmo. Não, tranquilo, irmã. Vai lá. Só para fazer um comentário inicial em relação a esse capítulo, eu acho que eu entendo que esse capítulo, quando depois a gente se deparar com o nascimento de Isaac, ele é um capítulo que ele requer muito da nossa atenção. Não só pelo caráter espiritual dele, porque só nesse capítulo nós temos aí uma clara oposição pessoal, num primeiro momento, entre Sara e Agar, as diferenças que elas vão ter e as duas gerando filhos, né? Justo. Mas também o próprio, numa escala maior, do contexto espiritual, eu acho que é isso que você começou a entrar, né? Do princípio de Agar, onde você vê Sara e Abraão sobre um planejamento humano, sobre um princípio humano, né? Do dar força a Deus, né? Poxa vida, Deus estava falando com eles, Deus estava prometendo para eles, Deus fez a quantidade de coisas que nós vimos nas aulas anteriores que Deus já estava fazendo para Abraão, e mesmo assim Abraão entendeu que, tanto ele como Sara, entenderam que poderiam ainda facilitar para Deus. Então, isso conversa muito com o capítulo que nós vimos nas aulas anteriores, da questão da fidelidade de Abraão, né? Até onde essa fidelidade ela estava indo. Essa relação de Agar mostra que eles ainda tinham aquela questão de não, vamos acelerar o plano de Deus, né? E quando a gente vê depois Isaac, a gente já vê a graça manifestada em torno desse nascimento. Verdade. Nós temos a ação de Deus agindo ali. Então, nós temos esses dois perfis muito bem delimitados. Ao mesmo tempo que você tem Ismael sendo gerado de Agar, que revela as obras humanas, o planejamento humano, se apoiar nas capacidades humanas, você tem depois Isaac nascendo pela fé, nascendo pela graça, a manifestação da graça. Né? Amém. Então, e aí eu vou mais além. Eu queria deixar uma deixa, mas aí depois, quando a gente falar desse versículo, eu retomo. Mas até as questões políticas que envolvem esses dois nascimentos hoje. Nossa! E a comprovação de que é uma manifestação bíblica, um prenúncio aqui do que nós estamos vivendo hoje, do que nós estamos vendo na TV hoje, do que está acontecendo entre as nações hoje. Não podemos esquecer que Abraão significa pai de muitas nações. Somente esse nome já revela
o jogo político, o jogo econômico que nossas gerações, do qual foi prometido lá para Abraão, estaríamos vendo hoje. Hoje. Então, eu glorifico a Deus por nos mostrar isso. Nos mostrar isso, que a nossa geração hoje é uma geração que está vivendo as consequências diretas do nascimento de Ismael e de Isaac. Verdade. Hoje nós temos na TV. Hoje nós temos na TV isso. Mas, enfim, tem um versículo muito interessante que depois eu gostaria de retomar, e assim, eu acho que é um versículo que toca para mim, que toca para vocês todos aqui. Amém, Felipe, sem sombra de dúvida. E está chegando até a gente, né? No caso, nós vemos agora como que os muçulmanos estão crescendo agora na periferia de São Paulo, na periferia do Rio de Janeiro, sabe? Tem lugares, a gente vê a França. A França acabou, gente. A França, no século XVI, era 40% de evangélicos, né? Irmãos, agora é 0,5%. 0,5% da França Meu Deus. é de evangélicos. 0,5%, irmãos, 0,5%. No século XVI era 40%. 0,5% agora, não estou dizendo católicos, né? Evangélicos mesmo, né? Então, 0,5% da França. A França agora virou uma islâmica, né? Existem bairros da França que o que vale é a lei da Sharia, né? Dependendo, não pode beber bebida alcoólica, as mulheres são obrigadas a usar aquelas burcas, né? Então, irmãos, eles estão chegando, você vê, é o que o Felipe acabou de comentar. São os frutos. Deus perdoa? Deus perdoa. Mas nós somos obrigados a colher os frutos. É duro a gente plantar limão e querer comer morango. Não tem jeito. Nós vamos o pecado tem seu preço, né? Justamente, você vê, Deus perdoou Davi. Mas Deus avisou Davi, a partir de hoje, a sua família vai ser, assim falando nossas palavras, né? Destruída. Acabou a família. O seu reino será dividido. Né? Verdade. É isso aí. Justamente, foi tudo. Deus perdoa? Deus perdoa. Mas nós teremos que pagar pelos nossos erros, né, irmãos? É difícil, sem sombra de dúvida, mas nós somos obrigados. O Felipe comentou, né? Semana passada, né, falando sobre a fé, né? Abraão passou por tudo aquilo e mesmo assim, muitas vezes, que nem agora nessa passagem, ele vai lá e dá ouvido para Sara, assim como o próprio Adão lá atrás, né? Ele também deu ouvido para Eva. Né? Começou por ele, né? Justamente, tinham instruções, né, Felipe? Tinha, né, irmãos? Tinham instruções diretas de Deus, mas deu ouvido para a mulher. E essa cultura, irmãos, de menosprezar a mulher, vem muito disso, né? Os judeus, eles menosprezam muito a mulher por dizer que a mulher sempre é o lado mais fraco. Foi a mulher que fez Adão cair, foi Sara que fez Adão pecar, Abraão, né? Ter relação com Agar. Então, na cultura judaica, eles têm muito esse olhar para a mulher, de ser a mais fraca, por esses erros lá atrás, né? E como o Felipe comentou, né? Poxa, tanto que Abraão passou, né? Tinha acabado de vencer uma guerra, tinha acabado de fazer uma aliança com Deus. Acabou de fazer uma aliança, de repente acontece isso. Que nem nós vemos lá Felipe, né? O Felipe, um dos discípulos, ele vira e fala para Jesus: ó, Senhor, mostre-nos a Deus. Jesus olhou para o Felipe: deixa eu falar um negócio para você, rapaz. Há quanto tempo você está comigo? 2 anos e meio. Poxa, agora você vai me mostrar Deus, você está vendo Deus o tempo todo, rapaz. Quer dizer, então eram pessoas que estavam ali naquele intensivo, quer dizer, foram 3 anos, né, que os discípulos tiveram com Jesus, 3 anos aquele intensivo, né, todo dia. No final, Jesus vira e fala para Pedro: Pedro, no dia que você se converter, ó, pra você ver, depois de 3 anos, Jesus fala para Pedro: no dia que você se converter, ajude na fé dos seus irmãos. Quer dizer, muitos demais. Muitos discípulos estavam com Jesus, mas até então não estavam entendendo, né? Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás te pediu para se ir andar. Daí eu até comentei com os irmãos, teve um pastor que falou assim que quando Jesus fala para Pedro, né, que Satanás pediu ele para se andar, era para dar a mão e dançar ciranda, se virar. Não, irmão, cirandar era passar na peneira, né, Felipe? Pegar assim, um maço de trigo e batia na peneira. Satanás não está preocupado com o seu fruto, ele quer que você fique só seu cabo na mão dele, ele quer o seu caco na mão dele. Jesus fala para Pedro: e eu roguei por você, que quando você se converter, ajude na fé dos seus irmãos, né? Então, irmãos, essas tentações, nós somos obrigados a passar. A função de Satanás é essa, né? Nós temos ainda uma ideia de Satanás, né? Daquele bicho de chifre, de tudo. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a interpretar a Bíblia, né? Na forma judaica, né?
e trazendo do hebraico, sabe, irmãos? A gente começa a ver que a função de Satanás desde o princípio foi aquela. Jesus mesmo fala que desde o princípio ele foi mal. Então não existiu nenhuma época da vida de Satanás que ele foi bom. Então nós temos uma ideia que Satanás era aquele anjo que tocava harpa, era aquele anjo que andava nas pedras fogueadas, mas aí você para e pensa, por que Jesus falou lá que desde o princípio não houve bondade? Então nós vamos começar a ler a Bíblia, irmãos, com outros olhos e começar a interpretar essas passagens que há muito tempo são mostradas para a gente de uma forma que quando você para fazer as comparações, fala, mas não tem nada a ver com Satanás aqui. Andava nas pedras afogueadas, tomastes conta. Foi o querubim colocado para tomar conta do Éden. Satanás foi colocado para tomar conta do Éden? Não foi. Quem foi? Foi Adão. Adão foi colocado para tomar conta. Então essas passagens, irmãos, começam a entrar na nossa cabeça. Eras perfeito. Anjo não é perfeito. Quem foi perfeito no princípio era Adão. Adão foi perfeito. Então a gente começa a fazer umas comparações e fala, mas pera lá, isso aqui não tem nada a ver com Satanás. Mas daí a gente sempre tem aquela ideia de Satanás tocando, ele era músico, aí ele era isso, aqui. Mas quando você pega a Bíblia e começa a ler, você não acha nada disso. São histórias que são nos contadas, a gente vai assimilando e vai repassando, né, Felipe? A gente vai passando, mas quando você pega, pera, onde que está isso? Não existe na Bíblia nada disso. Né? Então, por isso que é muito bom a gente ler a Bíblia, né? Pedir sabedoria para Deus, nos dar interpretação, né? Nos capacitar, porque é muito difícil, né? A gente pega para ler a Bíblia, irmãos, é muito difícil, dá sono, na verdade, eu acredito que com todos os irmãos é dessa forma. Começa a dar sono, a gente, daqui a pouco aparece uma mensagem do Facebook, aparece uma mensagem do WhatsApp, você para e vai lá ver quem estava... Nossa, acontece um monte de coisa nessa hora, né, Elber? Acontece, Felipe, acontece. Impressionante. Impressionante, irmãos, é verdade. Então, o que eu faço? Eu vou ler a Bíblia, eu desconecto, eu tiro fora a internet do meu celular, tudo. Eu também. Mas daí o sono vem. Você desliga tudo, o sono vem. Então é uma luta com o corpo, porque o espírito quer, irmãos, ler a Bíblia, mas o corpo não quer. Sabe? É uma luta interior da gente o tempo todo, sabe, irmãos? É uma briga, o corpo da gente quer fazer certo tipo de coisa, mas o espírito, né? Aquele sinalzinho, graças a Deus a gente tem o Espírito Santo na vida da gente, acende aquela luzinha cor de abóbora, fala, trava, ou a vermelha, mandando parar. É tudo pela misericórdia de Deus, irmãos. Então, quando a gente começa a interpretar a Bíblia, a gente começa a ver quem foi Satanás, qual era a função de Satanás, né? Nós vamos ver mais para frente também, quando um anjo vai lá atormentar o rei Acabe, né? E depois nós vemos antes um pouquinho, nós vemos o que acontece lá em Crônicas com Davi, né? Quando a primeira vez que é citado o nome adversário, que muitas traduções são Satanás, né? Mas lá era o adversário, né? Sabemos quem é o adversário, né, irmãos? Então a gente começa a ter uma ideia mais ou menos de quem era esse adversário, quem era esse Satanás, quem era o diabo. Ele existe. É claro, ele foi se mostrar a fisionomia dele para Jesus, né? Jesus Cristo, ele foi desnudado, apareceu para a gente quem era esse, né? Mostrou para a gente quem era ele. Mas essa é a função dele desde o princípio. Tanto é que Jesus fala, desde o princípio, nunca houve bondade. Nunca houve bondade dele. Então, se Jesus disse, eu prefiro acreditar em Jesus do que qualquer outro pastor que fala qualquer outra coisa, né? Claro. Mas, né, irmãos? Mas então, que nem o Felipe comentou, né? O próprio Abraão teve esse filho, né? Com Agar. Depois, mais tarde, né, Felipe? Ele vai ter uma outra mulher, né? Chamada Quetura. E nasce mais 6 filhos. E esses 6 filhos, o próprio Moisés, quando foge, ele foge para o deserto de Midian, que é um dos filhos também, né? De Abraão, uma descendência de Abraão. Então, foi toda essa raça, né, Felipe? Que se misturou totalmente aí. E veio a ser essa, não digo nem pedra, né? Esse buraco na vida do judeu e até do povo cristão mesmo, que a gente vê agora lá, os cristãos sendo decapitados, né? Você vê, um muçulmano vive bem no país cristão, mas um cristão não vive bem no país muçulmano, né? Então é difícil. Mas nem todo muçulmano é assim. Mas por que os muçulmanos que não acreditam nisso se levantam contra isso? Né? Que nem na Alemanha, né? O Felipe é um professor de história, ele sabe muito melhor que a gente, que na época de Hitler, mas nem todo mundo apoiava Hitler. Mas por que quem não apoiava se levantou contra? Ninguém se levantou, né? Usufruindo daquela vida, né? Então, a gente sempre vê essas frases, né, irmãos? Que o silêncio eu nem lembro como é que é a frase, né? Que, sei lá, o silêncio dos corretos e a fala dos incorretos é o que faz o dia a dia dos maus, né? Que deixa os maus prevalecerem. E essa é a verdade, irmãos. A gente aquela frase, o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons, né? Justamente, isso mesmo.
Então é isso, sabe? A gente se silenciar diante de um erro, né? De uma coisa que está errada. Ah, mas não é comigo, o problema não é comigo, o problema é com ele lá. Né? Eu sei que é errado, mas eu não tenho nada com isso. Ele se vire. Então, essa é o problema, né? Que acabou acontecendo, acarretando e está chegando até a gente. E o que a Bíblia nos ensina, irmãos, é que cada vez mais o cerco vai apertar, né, irmãos? Não adianta que não vai amaciar. E nós sabemos também que toda profecia de juízo de Deus não era para se cumprir. Toda profecia que Deus dava de juízo, vai acontecer tal coisa. Os profetas apareciam e falavam, era para, na realidade, as pessoas mudarem o comportamento. Nós vemos exemplo disso na Síria, né? Deus não falou que era para aquele povo se converter. Deus mandou Jonas lá e falou, Jonas, avisa eles que eu vou explodir aquilo lá vai acabar. Mas quando Jonas prega isso, o que acontece? As pessoas veem que o mal vai acontecer, aquilo causou neles. Não, vamos parar com isso, vamos nos converter. E a ira de Deus foi travada, né? Não aconteceu. Então, toda profecia de juízo de Deus não era para se cumprir. Quando a profecia de Deus se cumpre, é porque deu errado. Toda vez que a profecia de juízo de Deus se cumpre na Bíblia, é porque deu errado, não deu certo. Não é para se cumprir. É a mesma coisa um pai fala pro filho, não vai lá que eu vou bater no seu. Se você for lá na casa daquele rapaz, eu vou bater no seu. O filho vai e volta, você bate nele. Quer dizer, é uma profecia que se cumpriu. É uma profecia que se cumpriu. Então, essa é o fruto que a gente vem colhendo, né? E vamos colher até o final dos tempos, pela uma coisinha lá atrás que Abraão fez de errado e surgiu toda essa descendência, né? É verdade. Amém. Então, Abraão, né, ele aceitou o conselho de Sara. Assim, Agar tornou-se a primeira mulher desta família a conceber um filho. Ela se tornou um recipiente precioso e carregou o tesouro pelo qual Abraão esteve esperando por tantos anos. Não é de admirar que as posições tenham sido redefinidas nesse ponto. Não admira que Sara, sua senhora, embora livre, poderosa e rica, já não parecesse tão elevada, porque nenhum poder, liberdade ou riqueza a tinham ajudado a fazer o que Agar fez, conceber o filho de Abraão. Não é de admirar que a sua patroa tenha ficado mais leve a seus olhos. A expressão literal em hebraico, é uma expressão literal em hebraico, né? Ficar mais leve. À medida que a distância entre os status das mulheres começou a diminuir, a relação entre elas ficou cada vez mais tensa. Agar decidiu fugir. Nós vamos ver agora aqui, irmãos, o interessante, o que quer dizer a palavra, né? Ficar debaixo da... Porque o anjo manda ela voltar e, querendo ou não, você vai ter que aguentar agora o que Sara fala para você, né? Nós vamos ver umas traduções agora muito interessantes, né? O anjo no deserto. Ela fugiu, né, Agar, ela fugiu e achou-se no deserto, completamente sozinha no início. E, de repente, alguém estava andando e conversando com ela. Encontrar alguém no deserto era bastante incomum, mas as primeiras palavras do deserto provaram a ela que ela não está... Perdão. As primeiras palavras, né? Mas as primeiras palavras do estranho provaram a ela que esta não era um encontro ocasional e que ela não era um peregrino qualquer. Ele não era um peregrino qualquer. E ele disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Quando lemos a Bíblia em inglês, as letras maiúsculas facilitam muito. Elas mostram claramente quando e onde o Senhor fala. Mas não há letra maiúsculas no hebraico. Olha para vocês verem que interessante. Não há letras maiúsculas no hebraico. Por isso, precisamos reconhecer e distinguir a voz de Deus pelo que ele está dizendo, não pelas letras maiúsculas. Nossas vidas reais estão muito mais próximas do texto hebraico. Não há letras maiúsculas aqui. Precisamos reconhecer a voz de Deus ou as ações de Deus sem sugestões e dicas adicionais. Agar reconheceu o orador e, portanto, disse a ele a plena verdade. Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor disse a ela, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Por favor, tirem um momento para pensar nesta resposta. Imagine-se em meio a circunstâncias muito difíceis e, de repente, vocês recebem uma manifestação. Vocês encontram aquele que realmente pode fazer qualquer coisa, pode mudar tudo. Vocês não esperariam que ele os ajudasse a mudar a circunstância? Já pensou, irmão? Você encontra com um anjo, né, com uma pessoa vindo da parte de Deus. Não, vai mudar a minha história aqui agora. Ele vai falar, não, volta lá agora e vai sair raio da sua mão, você vai explodir a Sara. Mas não, muito pelo contrário. O anjo volta e fala, volte para lá e fique debaixo do poderio de Sarai. Agar não pediu esse encontro
e não o procurou. Mas desde que aconteceu, não poderia Perdão. Agar não pediu este encontro e não o procurou, mas desde que aconteceu, não poderia pelo menos tê-la ajudado um pouco? Por que ele a manda de volta para a mesma aflição da qual ela está fugindo? Ele não prometeu boas mudanças? Ele não disse que Sara mudaria sua atitude e seria mais misericordiosa e compassiva? Ou que a vida de Agar se tornaria muito mais fácil agora? Ele não disse nada disso. Ele apenas disse: volte para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Além disso, há aqui um incrível jogo de palavras que está completamente perdido na tradução. Em hebraico, o verbo que é traduzido como humilhar vem da mesma raiz da palavra aflito. No versículo 6, Sarai a afligiu. Em inglês, é impossível formar essas duas palavras a partir de uma raiz, mas em hebraico é a mesma raiz, embora em diferentes formas, ativa e passiva. Isso torna o significado original ainda mais forte, como se o Senhor estivesse dizendo a Agar: retorna a sua senhora e seja afligida. Pensou, irmãos? Você faz uma oração para Deus e Deus fala: não, pode ficar aí que vai ser difícil. Nós vemos isso em Jeremias, né? Jeremias, depois de passar todo aquele sufoco, né? Aquele sofrimento, ele vira e fala para Deus: Deus, está muito difícil, está muito complicado. Deus vira e fala para ele: Jeremias, se está difícil hoje, amanhã será pior. Deus fala para Moisés: Moisés, você acha que o seu problema é o faraó? Você vai ver o seu problema quando você começar a lidar com o meu povo, que é muito pior que o faraó. Já pensou, irmãos? Vocês continuariam no cargo, irmãos? Pensou, irmãos, se vocês, antes de aceitarem a Cristo, difícil, né, irmãos? Pensou, antes de vocês aceitarem a Cristo, Deus virar e falar para vocês: deixa eu falar uma coisa para vocês, não vai ser desse jeito não, viu? Desse jeito que você quer. Será que muitos irmãos continuariam, irmãos? Será que muitos irmãos continuariam sendo cristãos? Deus falar para vocês aqui, deixa eu falar de começo, só vou avisar para você. Não vai ser do jeito que você quer. Vai ser do meu jeito. Eu garanto para vocês, irmãos, que muitos irmãos tenham desistido desde o começo. Não é verdade? Não é verdade? É verdade. Porque a gente chega... Pode falar, irmão. Muito povo de hoje, eles vão na igreja só por causa de bênção, atrás de bênção. Se não é abençoado, eles somem na hora. Eles falam: não, vão procurar outra igreja, fica pulando que nem macaco de galho em galho, que eles querem ouvir o que eles querem ouvir, né? E querem a bênção, querem que Deus esteja pronto para servi-los. É tudo o contrário. É o contrário. Não é nada disso. Nós que temos que servir a Deus, né? E temos que nos sujeitarmos a Ele, para que Ele possa abençoar a gente. Se nós não estivermos nele, como que Ele vai estar em nós? Verdade. Verdade, irmão. Sem sombra de dúvida. Como nós estávamos comentando, né? Nós vamos chegar nisso, vai demorar um bom tempo a gente chegar lá em Reis, né? Mas quando Acabe, ele quer sair para a guerra, né? O rei de Judá chega até ele, né? Começa a conversar com ele. E o rei de Judá fala: mas espera lá, vocês aqui não têm profetas de Deus? Daí Acabe fala: existe um só, mas esse um nunca profetiza o que eu quero ouvir. Mas daí o rei de Judá fala: mas traga ele aqui, né? Daí, com muito custo, foram lá atrás, né? De Micaias, encontraram Micaias, trouxeram Micaias e no caminho falaram: pessoal, Micaias, falar uma coisa para você. Acabe está querendo ir para a guerra e profetiza aquilo que ele quer ouvir. Micaias virou e falou assim: eu vou falar aquilo que Deus me mandar falar. Daí, quando chega frente a frente com Acabe, né? Ele começa a profetizar tudo que tem que profetizar, né? Começa a falar tudo que tem que falar. E Acabe vira e fala para o rei, né? De Judá: tá vendo? Ele nunca profetiza aquilo que eu quero. E virou, falou assim: tranquem ele, né? Vira e fala, simplificando a conversa, né? Tranquem ele no calabouço, né? Deixem ele preso e ele só será liberto quando eu chegar. Micaias vira e fala assim: se você voltar da guerra, Deus não falou comigo. Olha pra vocês verem que interessante, irmãos. Assim também, voltando para Jeremias. Jeremias está lá, aprisionado, vai fazer o quê? Quase um mês trancado, de terra até o pescoço, né? Porque era aquelas prisões que a pessoa ficava enterrado, né? Quando tiram ele de lá, ele tá todo fraco, né? Todo quebrado, cabeça baixa, né? Daí o rei manda trazer ele para cá. Ele chega até ali, né? De frente com o rei. Daí o rei, que era o rei Zedequias da época, né? O rei Zedequias vira e fala para ele assim: e agora? O que você tem para falar para mim, achando, né? Que toda aquela prisão tinha quebrado, né? Tinha destruído o ego, né? Tinha destruído aquela fé que Jeremias tinha. A Bíblia diz que Jeremias endireitou o corpo, ajeitou o pescoço, magrinho. Enfiou o dedo na cara de Zedequias e falou: Deus manda dizer isso. E continuou. Autoridade, né? Autoridade, irmãos.
Jeremias não se abaixou, não se deixou levar pela situação. Jeremias continuou falando a mesma coisa, com fome, com sede, mas ele endireitou o corpo, enfiou o dedo na cara de Ezequias e falou do mesmo jeito, irmãos. Do mesmo jeito, não mudou uma vírgula. Então, agora a gente não, irmãos. Muitas vezes a gente está na igreja, o irmão olha de cara feia pra gente. Ah, eu não vou mais na igreja, não. Aquele irmão lá não fala mais comigo. Irmãos, nós não entendemos o evangelho. Nós Tem não isso entendemos. aberto. Tem isso muito. Tem, o pastor não falou, o pastor não me deu oportunidade. Ah, eu não vou mais lá na igreja, eu vou em outra igreja porque o pastor não gosta de mim. Irmãos, nós não entendemos o evangelho. Nós não entendemos o evangelho, irmãos. Se nós nos deixarmos levar para esse tipo de situações, né, irmãos? Nós não aprendemos nada, irmãos. Judas passou esse tempo todo com Jesus, o que ele aprendeu? Né, coitado? Se Judas morresse um ano antes, né? Talvez a gente fale, olha, coitado, aquele Judas, né? Olha que interessante, foi um discípulo. Talvez nós até colocaríamos o nome do nosso filho de Judas, que é um nome muito bonito, né? O povo judeu ainda usa esse nome Judas, né? Mas pela fama que Judas carregou no nome dele, a gente tem puxa vida, tem ânsia desse nome de Judas, né? Tanto é que, para nós, um dos piores nomes é Judas. Muitas pessoas não conhecem todos os discípulos de Jesus, mas todos sabem que Judas era um discípulo de Jesus. Então, um traidor vai ser lembrado sempre, né? Você pode lembrar de Pedro, Tiago, João, né? Um ou outro. De repente, fala, pera lá, tem Judas também. Então, Judas sempre vai ser lembrado. Então, muitas vezes, irmão, a gente está a vida inteira, né? Vivendo, indo na igreja, volta para casa. Mas, de repente, o irmão torce o nariz pra gente. Ah, eu não vou mais na igreja. Aquele irmão torceu o nariz para mim, eu não gosto daquele irmão. Aquelas irmãs estão de cochicho. Irmãos, nós estamos lá para fazer a diferença, né? Orar por aquelas pessoas. É óbvio, a gente detecta problemas, mas automaticamente nós temos que levar a solução, não é mesmo? E a solução para nós cristãos está debaixo da oração, né? É joelho dobrado, né? Coração quebrantado e joelho dobrado. Muitas vezes, irmãos, as pessoas querem estar lá pregando a palavra de Deus, né? Que eu estava contando para o irmão Delfino. Mas, poxa vida, um dos maiores ministérios que existe na igreja, muitas pessoas deixam de usufruir, é o ministério da oração. Né? Você está orando pelo pastor, você está orando por um irmão que está ali à frente, um irmão que está limpando, a gente está fazendo oração pelos irmãos. Esse é o maior ministério que uma igreja tem, e muitas vezes a gente não usufrui, né, irmãos? A gente deixa isso de lado. A gente põe isso de lado porque a gente quer aparecer, a gente quer estar lá na frente, quer mostrar que a gente sabe, né? Então, e muitas vezes não é isso que Deus tem preparado pra gente. Que nem eu estava comentando, nós temos 5 dedos, mas com o dedão não dá pra gente limpar o ouvido. Esse dedinho dá pra gente limpar o ouvido, dá pra gente mexer no ouvido. Então, cada um tem uma função, vocês podem ter certeza que cada um tem uma função para Deus, né? Cada um tem uma função, uns vão estar ensinando, uns vão estar pregando, uns vão estar ajudando a manter a igreja, uns vão estar ajudando a limpar a igreja. Mas nenhum é maior que o outro, todos vão receber o mesmo galardão, né? Nós teremos, na realidade, né? Paulo ainda fala para o próprio Timóteo, né? Muito cuidado em querer ser um pastor, em querer ser uma pessoa à frente das outras pessoas. Porque muito será cobrado. Muito será cobrado em cima disso. Porque, irmãos, uma palavra que a gente fala diferente, ainda mais ensinando, a gente lida com jovens, né? Puxa vida, isso aí pode trazer consequências terríveis. Até mesmo um dia nós estávamos na casa do Júlio, apareceu uma senhora lá, dizendo que ela fez uma oração para Deus, e Deus não respondeu a oração dela, ela entrou no Fusca dela, e falou para Deus, o senhor não respondeu, eu vou enfiar esse meu Fusca na frente de um carro, de um caminhão na Dutra, e saiu com o Fusca dela na Dutra, e foi dirigindo que nem louco, esperando Deus dar uma resposta para ela, e contando isso para os jovens. Já pensou? A gente colocar Deus na parede, irmãos? Imagine, quem somos nós para colocar Deus na parede? Obrigar a Deus para dar uma resposta para a gente? De jeito nenhum. Até parece mesmo, irmãos. Mas daí a gente fala isso, é conivente. É conivente. Um jovem ouve isso, fala, puxa vida, é isso que eu quero. Então eu posso falar, porque foi uma senhora que falou isso aí e deu certo. Então eu posso colocar Deus na parede também. Eu posso falar para Deus, olha Deus, se o senhor não me abençoar, eu vou sair da igreja. Se o senhor não me der um rapaz loiro de olho verde, eu vou sair da igreja. Se o senhor me der um oficial da aeronáutica, eu não vou sair da igreja. Não é mesmo, irmão? Quem vai perder é ele. Justamente. Então, muitas vezes a gente confunde muito, né, irmãos? A gente vai para um lado, né, para o lado, que nem o Felipe chegou. O Felipe acho que vai querer ler depois o versículo, né, Felipe? Essa diferença do carnal, a gente, através do material, que já queria chegar até Deus, né? Foi o caso da Torre de Babel. Eles queriam construir uma torre para chegar até os céus. Quer dizer, o material querendo tocar o espiritual. Não há conexão, né? Não tem como. O que é espírito, o que é da carne, é da carne.
né? Então há uma luta entre eles. Eles não vão se conectar nunca. Eles vão haver uma luta entre eles, né? A vida inteira. Foi o que aconteceu com Abraão, né, Felipe? Abraão quis ajudar Deus, quis dar uma força para Deus. E a força, nós vemos o que aconteceu, né? Andarmos fora da palavra de Deus tem as consequências. E, Elber, pode falar, Felipe. E, Elber, e fica claro, né, o arrependimento por parte de Sara em ter dado cabo desse plano, né? Ali no versículo 5 desse capítulo, fica bem claro, né? Então Sarai disse a Abraão: a minha afronta seja sobre ti. Eu pus a minha serva em... Travou você, Felipe. Felipe, travou. O Senhor entre mim e ti. E respondeu Abraão: eis aí a tua serva em tua mão, faça com ela o que bem parecer. E com Sarai a afligir, Agar fugiu de sua presença. Então nós vemos aí já o descontentamento, né, dessa situação. No começo do capítulo nós observamos aí Sara que acreditava firmemente de que esse era o caminho e esse era o desejo. Agora nós já vemos um outro discurso, né? Justo. Já vemos uma outra Sara já não tão convicta assim do que aconteceu, do resultado disso, né? Justo. Quer dizer, já estava vendo já os frutos, né? Porque a outra já estava passando por cima dela, ela já não era mais a senhora. Quer dizer, com certeza Abraão estava dando mais atenção para a outra, né? Então Sara falou: pera lá, agora eu tenho que reconquistar isso aí. Como que eu faço? O que eu vou fazer? Vou mandar ela embora, né? Vou jogar ela para fora. E nós vamos ver mais tarde, irmãos, que quando Deus, né, fala para Abraão, né, levar o filho Isaac para fazer aquela imolação, nós vamos ver que na realidade o teste não era para Abraão. Abraão tinha fé. Agora imagine uma mãe em casa, sabendo que aquele único fruto dela estava sendo levado para ser morto. Imagina o que Sara passou ali, irmão, 5 dias. O que ela passou 5 dias? E o interessante é que nós vamos ver mais tarde, você vê como que tudo, né? O simbolismo dos 5 dias também, quando Jesus entra em Jerusalém, 5 dias antes da Páscoa. Um cordeiro era separado 5 dias antes da Páscoa. Abraão anda 5 dias até chegar ao Monte Moriá. Você vê que há uma conexão muito grande, né, entre as passagens. Você vê que por isso que não existe o Velho Testamento e o Novo Testamento. Existe o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. Então as raízes, né, estão todos conectados. Tudo que acontece no Segundo Testamento, automaticamente, ele está totalmente conectado com o Primeiro Testamento. Então, um necessita do outro, né? Um não passa por cima do outro. Na realidade, eles se conectam, né? Nós vamos ver parte a parte como que as coisas vão acontecendo. Amém, irmãos? Estou falando demais? Nada. Fique à vontade. Amém. Só chamando a atenção de novo desse versículo, olha só, é interessante, eu queria só retomar esse começo para esse finalzinho. Sara tem um plano, né? Fala para Abraão se deitar com Agar, gerando Ismael lá na frente. Depois, no próprio versículo 5, ela ainda fala, né? Julgue o Senhor, agora é diferente, agora não está mais no controle deles. Olha para quem que Sara, depois que Sara viu o efeito disso daí, isso serve muito para a gente hoje. Quantos planos nossos nós queremos realizá-los na força do braço, muitas vezes não colocando nas mãos do Senhor. Olha só agora, olha só o discurso. Julgue o Senhor entre mim e ti. Pode você ver. Agora, aí, ó, depois do fato ocorrido, depois da consumação, aí eu coloco para o Senhor resolver. Mas aí já é tarde, né? Já caiu a ficha tarde para Sara. Justamente, Felipe. Então, tipo assim, ela entra em contraponto com o próprio Abraão, né? Agora julgue Deus entre mim, quer dizer, ela jogou a mulher em cima de Abraão e agora, que pese e coloque na balança, tipo assim, né? Julgue, né? Ali tá dizendo, coloque na balança entre mim e ti, né? Vamos ver quem que é o mais certo. Até porque na Mesopotâmia, né, naquela época, existia uma lei, né, assim, um tratado entre eles, que uma mulher, pelo fato de ser, né, estéril, ela poderia deixar a concubina dela ter um filho, né? Então, para ela, estava certo aquilo. Bom, que Deus julgue entre mim e ti. Eu tô certa, o que eu tô fazendo tá certo, pelas nossas leis, mas esqueceram, né, de colocar Deus. Daí depois, né, Felipe, colocam Deus no meio da situação, né? Depois Que haja do fato Deus. consumado, né? Justo, que nem eu estava comentando com o irmão Delfino, sabe, irmãos? Existe muita coisa da moda, né? Tipo assim, que nem muitas pessoas perguntam: Elber, tatuagem pode fazer? Elber, posso colocar um piercing? Elber, o que você acha, né, de
disso, daquilo. Irmãos, a palavra de Deus diz tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Nós sabemos também que no hebraico não existe a palavra proibido, né? Tanto é que Paulo usa isso, né? Paulo não fala que tudo me é proibido. Paulo fala tudo me é lícito. Então, para um judeu, tudo era lícito. Mas existe o quê? Controle-se. Se controle. Daí o rapaz falou para mim assim, mas então tá bom. Por que lá, na mesma passagem que fala, né? Tá lá em Levíticos, não sei se é 18, 19, uma coisa assim, lá fala o quê? Que não poderia marcar o corpo, né? Mas também não poderia cortar o cabelo redondo. Mas então, você não pode cortar o cabelo redondo. Falou para mim, mas você entendeu o que ele diz lá? Eu falei, não, é isso. Eu falei, não. Porque os cananitas, eles tinham esse costume de fazerem marcas no corpo, furar, né? Tipo um piercing, e faziam tipo tatuagem, eram marcas, né? Que eles faziam, e eles cortavam o cabelo redondo. Isso era como se fosse a moda daquela época. E Deus fala para o povo judeu, não vos assemelheis aos cananitas. Né? Não vos assemelheis aos cananitas. Então, automaticamente, eles cortando o cabelo redondo, né? Fazendo aquelas marcas dos corpos, eles estariam se assemelhando à moda. E a moda hoje nos sugere muitas coisas, né, irmãos? A moda hoje sugere a mulher usar uma roupa muito mais apertada, uma roupa mais curta, mostrar as partes que precisa mostrar. A moda sugere isso pra gente. E a partir do momento que a gente, né, usufrui, né, passa a ter essa semelhança com o mundo, não há diferença mais do mundo. Então nós estamos iguais. Então as coisas começam de pequenininho, né, irmãos? As coisas vão começando de pequenininho. Irmão, misericórdia, eu tenho um piercing na orelha. Tem, irmã? Não, mas tudo bem, irmã. Mulher é normal ter essas coisas, né? É normal. Mas eu digo assim, sabe, irmã? As pessoas, elas vão entrando na moda de uma forma que elas vão assimilando a situação, sabe, irmã? E, de repente, na realidade, em vez dela ser luz, ela já não é mais luz. Será que no trabalho dela ela fala de Jesus? Ou ela fala de novelas? Ou ela fala coisa mais de mundo? Então, as coisas vão entrando devagarinho na gente, irmã. Vai devagar. A gente vai se assemelhando ao mundo, vai assimilando ao mundo. Quando nós comentamos, né? O Felipe é um professor, um historiador muito, né, graduado nessa área. Há estudos que dizem que quando o povo judeu, né, foi destroçado por Hitler, eles já tinham assimilado já a cultura europeia em 75%. Quer dizer, então os judeus já não eram mais judeus quase. Os judeus já viviam como... Oi? Começou assim, né? Porque, inclusive, um dos questionamentos de que Hitler colocava na sua ocasião, colocava de uma forma muito veemente, era justamente de que os judeus eles já tinham se espalhado em posições importantes dentro da Alemanha. Justo. Então, dizer que fazia diferença dentro da Europa, que eles mantinham, mas a questão era, muito da cultura deles já estava envolvido com outras coisas, e daí e isso gerava um incômodo para ele. Verdade. De certa forma que ele justificava a perseguição e o extermínio de judeus por eles justamente estarem em funções importantes dentro da Alemanha, e ele entendia que, de certa forma, havia um controle e que isso precisava ser subvertido. E aí resultou numa das maiores tragédias que a humanidade já viu. Nossa Senhor. E você vê que interessante que depois disso, o que fez? Fez o povo judeu voltar para Jerusalém, porque até então eles estavam nessa diáspora eterna, estavam separados, eles não viviam em Jerusalém, né? O que fez esse terrível acontecimento os fez voltar para Jerusalém. Nós vemos também, irmãos, que o Nabucodonosor, quando ele entrou, ele matou muito mais gente que morreu agora, na época de Hitler, né? Nós vemos Senaqueribe, judiou de muito mais gente, né? Então, o povo judeu ele tinha que sofrer para poder voltar, né? Eles sofriam para poder voltar aos olhos a Deus. Então, às vezes acontece com a gente também, irmão. A gente começa a assimilar o mundo, a gente começa a viver igual ao mundo, a gente para de ler a Bíblia, né? A gente passa a entender muito mais de Big Brother, de Fazenda, do que da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas conhecem os 12 participantes da Fazenda ou do Big Brother, mas não conhecem 2 pessoas, né? Ou 2 discípulos de Jesus. Então a gente começa a assimilar muito o mundo, irmãos. Ah, mas ficar lendo a Bíblia, eu já li a Bíblia, eu já entendi. Amém. Né? Amém. Se já leu a Bíblia, já entendeu tudo, amém. Então começa a passar para as outras pessoas aquilo que você entendeu, né? Ah, mas teve uma menina, uma cantora, ela falou assim que agora ela vai voltar a cantar músicas do mundo, porque agora ela já aceitou Jesus, ela já sabe como é que é e ela já está salva. E agora ela vai voltar a cantar música secular. Eu falei, nossa, que legal, aprendeu bastante. Aprendeu bastante. Aprendeu muito mesmo. Aprendeu muito. O próprio Paulo, né, irmão? Nós sabemos que ele não teve convívio com Jesus, ele não conheceu Jesus Cristo. Ele conheceu Jesus quando ele teve aquela visão, né? No caminho de Damasco, ele teve aquela visão. Mas Paulo não conviveu com Jesus, até porque se tivesse convivido, ele ia querer matar Jesus também.
Ele era, né? Ele diz que ele caçava, né? A palavra de Deus diz que ele caçava os discípulos. Mas o que aconteceu quando ele encontra Pedro? Pedro era um dos maiorais. Pedro, Tiago e João, poxa vida, ele era um dos maiorais lá dos discípulos, né? Mas quando Paulo vê Pedro agindo errado, Paulo vai lá e chama a atenção de Pedro. Fala, Pedro, pera lá. Você como um judeu quer fazer o gentio se tornar judeu, mas você está agindo que nem os gentios? Então, irmão, a gente começa a assimilar as coisas do mundo, a gente para de orar, a gente acha que não há mais necessidade de fazer oração, sabe? A gente acha que 1 minuto falando com Deus já tá bom. Ah, não preciso mais ler a Bíblia. Então a gente vai assimilando. A moda, irmã, é ruim por causa disso, porque a gente vai assimilando, a gente vai se assemelhando ao mundo, a gente vai se conformando ao mundo. E depois a gente quer conformar a Bíblia ao nosso modo de vida. A gente não quer viver de acordo com a Bíblia, a gente quer que a Bíblia viva de acordo com a gente. A gente começa a mudar certos tipos de coisa da Bíblia, certos tipos de passagens, né? Então, esse era o lado ruim, né? Quando lá Deus fala para aquele povo não se assemelheis aos cananitas, porque era a moda da época, né? Ter as marcas no corpo, ter aquele cabelo cortado arredondado. Então, é ser iguais aos outros. Então, Deus fala, não quero que vocês sejam iguais a eles. Na realidade, muito da moda, né? A moda, a prostituição, muitas vezes aconteceu essa depravação, irmã, por falta da gente se impor, por falta dos cristãos se impor. Muitas vezes a gente vai deixando as coisas acontecer, vai deixando as coisas acontecer, vai deixando as coisas acontecer. Quando a gente vê, irmãos, não há mais diferença da gente com o mundo, né? Daí a gente vai chegar, bater na porta, mas pera lá, Senhor, eu expulsei demônio no seu nome. Senhor, eu profetizei no seu nome. Eu fiz isso no seu nome. Jesus virá e falar para a gente, afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Então é muito duro, viu, irmã? A gente viveu uma vida, né? E de repente a gente lá no final, o problema é que chegar só no final a gente notar que a gente estava errado. E não tem volta, né? Não tem supletivo, não tem intensivo depois, né? Não tem esse negócio de purgatório, né, irmã? O pessoal acredita muito nisso, pode esquecer. É hoje e agora. Verdade, irmã. Irmãos, estou continuando, tá? Quando estudamos o uso da raiz aná na escritura, a primeira impressão é que a palavra é sempre usada em sentido negativo, designando apenas ações ruins. E quando Siquém, filho de Armor, né, assim você está falando uma outra passagem, e viu e tomando-a possuiu, assim a humilhou. Aqui está falando, né, sobre a filha de Davi, que foi abusada, né, por Siquém, filho de Armor, e depois os filhos, né, de Levi e Rubem entram lá e matam, né, toda essa descendência de Siquém e Armor. Portanto, eles colocaram sobre eles os feitores de obras para os afligirem. Então, aqui está contando, só colocando umas situações do afligir também, tá? E nenhuma viúva, nem órfão, afligireis. E, no entanto, não é preciso dizer que se o anjo do Senhor usou essa mesma palavra em sua ordem para Agar, isso não pode ser completamente negativo. De fato, encontramos ocorrências muito diferentes da mesma palavra referindo-se aos feitos de Deus. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estavas no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. A partir dessa escritura, amém. A partir dessa escritura, vemos que se e quando Deus é aquele que está causando a aflição, o propósito de sua ação é humilhar e testar. Assim, não era sobre Agar e Sara, ou o que Sara estava fazendo com Agar. Era sobre Deus e Agar, e o que Deus estava fazendo com Agar através de Sara. Olha para você ver que é muito interessante. Deus estava usando Sara para afligir Agar. Não era Agar só que queria. Não era só Sara que queria, mas era Deus agindo através de Sara. Deus ordenou que Agar retornasse para sua ama e se submetesse sob sua mão, porque ele queria humilhá-la e testá-la. Juntamente com Agar, agora estamos começando a entender. Não é sobre a mão de Sara que ela deve submeter, é sobre a mão do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Querem comentar? Amém. Amém. Felipe, tranquilo? Amém. Amém. A moça dá o nome ao Senhor. Aqui nós vamos ver o nome, né, que Agar passa a colocar. No entanto, antes de Agar voltar, ela faz algo absolutamente único, algo que ninguém mais na Bíblia faz. Ela dá um nome ao Senhor.
Nós temos vários exemplos nas Escrituras onde um lugar foi designado de acordo com o que Deus fez lá. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. E Moisés edificou um altar e ele chamou: o Senhor é minha bandeira. Agar, no entanto, não menciona apenas um lugar. Ela faz algo completamente diferente do que Abraão e Moisés fizeram. Ela dá um nome, não apenas ao lugar. O lugar também recebe o nome. Portanto, o poço foi chamado Ber-Lahai Roi. Mas o próprio Senhor. E isto é algo muito incomum. De fato, é absolutamente único em toda a Escritura. Então, ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse-lhe: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Naturalmente, ninguém pode descrever adequadamente o que está acontecendo em um coração durante um encontro com Deus. É diferente para cada pessoa, porque só Deus sabe o que está no coração. Só Deus conhece os mais profundos segredos e feridas daquele coração. É Ele, e Ele é o único que pode tocá-lo e curá-lo. Embora nós, os leitores, também possamos ouvir as mensagens que o anjo entregou a Agar, a presença absolutamente irresistível de Deus que a abraçou no deserto, o calor da proximidade de Deus que derreteu completamente seu coração, seu amor, sua compaixão, sua ternura. Tudo isso permanece escondido para nós entre as linhas. No entanto, era tão real para ela que a única coisa que podia dizer era: El Roi, o Deus que me vê. Um dos mais profundos nomes de Deus em toda a Bíblia. Vocês veem que interessante, irmãos? Uma mulher, essa Agar, ela deu um dos nomes mais importantes de Deus, o Deus que me vê. Porque Agar poderia fugir do mesmo jeito. Na hora que ela vê o anjo falando para ela daquele jeito, ó, você vai voltar para lá e vai ser afligida. De jeito nenhum. Até parece mesmo. Eu não aguento mais ficar com aquela mulher. Eu vou sumir daqui, vou pedir pensão ainda. Vou pôr ele na justiça e vou pedir pensão ainda para essa criança. Mas não. Ela ouviu a palavra de Deus e ela deu um nome para Deus. É uma coisa, irmãos, que nós não vamos encontrar mais. Uma mulher dando um nome para Deus. O Deus que me vê. Irmãos, pode comentar, irmãos. É profundo demais isso. É muito profundo, irmão. Chega, dói o coração da gente. Verdade. Elber, pode falar, Felipe. Até mesmo nisso que você está falando, esse capítulo em questão, ele diz muito de Agar, né? Mas, embora nós tenhamos a ação de Deus, nós tenhamos a participação de Abraão, de Sara, esse capítulo ele diz muito sobre Agar. Inclusive quando ela tem um filho, Ismael. Ismael significa Deus escuta. Justo. E é um nome que, embora fale desse novo personagem que ele vai ganhar muito espaço daqui para frente, pela relação que ele vai começar a construir com Isaac, esse nome ele diz muito mais sobre esse testemunho de Agar que você citou aí, né? Então, eu acho que é interessante isso. Embora seja o filho e ele vai ganhar um protagonismo daqui para frente, esse nome faz alusão a uma situação que Agar viveu. Então, eu acho que é muito interessante esse ponto de vista. E até mesmo em relação a Ismael, eu gostaria muito de chamar a atenção, até mesmo que eu falei do versículo, porque ele vai ser muito importante para a gente daqui para frente. Pode ler, Felipe, à vontade. E vai ser muito importante para a gente enxergar as coisas que nós estamos vendo hoje. Nós estamos testemunhando hoje. Né? Da mesma forma, como eu havia dito da primeira oportunidade, nós temos Abraão, que significa pai de muitas nações. Então, hoje, hoje eu tenho que ver e analisar essa semente de Abraão. Né? Que nações são essas? Né? Que nações são essas que hoje descendem de Abraão? Né? Então, desse fruto, da mesma forma que eu tenho Ismael saindo da raiz de Abraão, eu tenho Isaac saindo da raiz de Abraão, que nações são essas que estão florescendo depois de todo esse tempo dessas duas raízes, né?
Então, lá ainda no capítulo 16, no versículo 12, ele vai ser muito definidor nesse sentido. Ele fala muito da personalidade de Ismael. Olha só. E ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e as mãos de todos serão contra ele. E diante de todos seus irmãos habitará. Isso fala muito da descendência de Ismael hoje, não fala? Sem sombra de dúvida. Quando a gente fala, por exemplo, quando a gente vê depois Maomé, que diz que a sua descendência vem de Ismael, e hoje a gente vê os países árabes hoje a gente viu os Estados Unidos aí saindo do Afeganistão. Recentemente eu acompanhei uma notícia falando que você tem o Irã tendo tensões com o Azerbaijão, tensões políticas, agora estão envolvendo tensões militares. Dois países que têm uma população majoritariamente muçulmana. E a gente vê que a questão do Oriente Médio é de milênios já. Mas só que aí a gente vê na Bíblia aqui falando no versículo 12 uma situação que hoje nós estamos assistindo, nós estamos vendo, né? E olha só, a sua mão será contra todos e as mãos de todos contra ele. E diante de todos os seus irmãos habitará. Olha a posição estratégica que hoje o Isaac se encontra diante de seus irmãos. Justamente. Né? E é importante lembrar, né, que o Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, ele também aponta, ele tem as suras, né, que são os capítulos dentro do Alcorão, que fala também de Abraão, fala de José, tem capítulos dedicados a eles lá, né? Fala de diversos personagens que a Bíblia hoje trata, eles também tratam. Então, a gente observa que tudo que nós estamos vendo hoje aponta nesse versículo em específico, né? Verdade, ele é muito revelador nesse sentido, né? Ele é muito revelador de muitas ações que hoje nós vemos multiplicadas numa tal proporção que talvez hoje a gente fique na posição de Abraão, né? Quando ele recebe da parte do Senhor que ele vai ser pai de muitas nações, está vendo essas estrelas do céu, os grãos de areia da praia. Então, hoje a gente observa isso multiplicado, né? Então, é Deus mostrando, né, na Bíblia algo que nós estamos vendo hoje. São em proporções, né, tremendas, né, Felipe? É uma proporção tremenda. Deus fala para Abraão, né? Olha para o céu, se você pode olhar, né? Conte-as, se você pode contar. Então, que nem o Felipe comentou, né? Existem as passagens no Corão do próprio Jesus, né? Eles conhecem muito sobre Jesus, eles falam. Então, é que nós vamos fazer um teatro, sabe, irmã? Os outros irmãos já sabem, né? Vamos fazer um teatro sobre Simão de Cirene, né? O Felipe vai ser o Simão de Cirene, né? Então, Cirene a gente, por estudos que a gente vem buscando, né? Cirene era a cidade da Líbia, né? O país da Líbia. E muitos dizem, né, que a própria rainha de Sabá era da Líbia. Então tem uns contrastes, muitas coisas. Mas os próprios muçulmanos, eles acreditam que eles falam que Jesus, né, eles respeitam muito Jesus. Eles dizem que quando o Simão de Cirene aparece, Jesus automaticamente sai de cena. E que a fisionomia de Jesus passa para Simão de Cirene. Então quem foi crucificado não foi o Jesus. Jesus foi embora. Mas quem foi crucificado foi Simão de Cirene. Então, os muçulmanos, eles acreditam nisso, eles têm essa ideia de Jesus, eles respeitam o nome de Jesus, né? Muito mais do que o judeu, né? O judeu ortodoxo, eles têm Jesus, nossa, como a pior coisa do mundo. Até porque eles acreditam que a maioria do sofrimento deles foi através dos cristãos, né? Através de Cristo, né? Então, mas, como o Felipe lembrou, o Alcorão deles tem essas similaridades, né, Felipe? Com a nossa Bíblia, né? Então, por isso que muitas pessoas, né, acabam indo pelo fato de não ser algo diferente, que nem vem um hindu para o Brasil, dificilmente ele vai conseguir converter muitas pessoas. Mas quando vem um muçulmano com uma Bíblia, né, com o Alcorão deles, que se assemelha um pouco com a nossa Bíblia, fica mais fácil de trazer as pessoas até eles, né? Então, eles estão se infiltrando, né? Estão nas comunidades mais carentes, entram com aquele ar de ajudar, disso, daquilo, e de repente... Quantas vezes chega no celular da gente mensagem de muçulmanos, você quer conhecer mais sobre os muçulmanos? Que isso, que aquilo? Até mesmo a Testemunha de Jeová liga para mim, né? Toda terça-feira uma senhora, eu nem comentei nada que eu leio a Bíblia, né, essas coisas, ela liga para mim, manda, lê tal passagem, lê tal passagem, lê tal passagem agora.
tem outra maneira. Então, eles estão tentando fazer a nossa cabeça. Mas estamos firmados, né, irmão? Se nós passamos a ler a Bíblia, estamos firmados, não é o vento nem da direita nem da esquerda que vai nos levar. Sim. Muito importante isso que o Felipe falou mesmo, né? Essa colheita que daqui para frente, né? Assim como desde Adão até a Gênesis, até Apocalipse, né? Nós vemos um Deus, né? Buscando aquela esposa perdida para o seu filho, né? De Gênesis a Apocalipse nós vemos isso, né? Depois da queda de Adão, é Deus sempre buscando aquela esposa, querendo trazer ela de volta para o marido, né? Para o filho, e aquela esposa sempre se desgarrando. E a mesma coisa aqui, daqui para frente agora, nós vamos ver todo o fruto. Tudo aquilo que o povo passa a sofrer, o povo judeu passa a sofrer, é por tudo que é sementes de Abraão. Abraão foi lá e teve o filho com Agar, e também a descendência de Agar, de Quetura, né? Que é uma outra mulher deles. Irmãos, já são 10h59, eu vou parar para aqui, eu não li nem um quarto daquilo que a gente tem que ler, viu, irmãos? Me perdoe, é que a gente vai conversando bastante, né? Vai ficando, né? A gente vai tendo mais interação. Mas então nós vamos ficar nesse capítulo aqui, semana que vem nós vamos continuar nesse capítulo. Amém. Amém. Foi cansativo, irmã Sueli? Não, de jeito nenhum. Não foi não, né? De jeito nenhum, foi gratificante, muito bom, muito bom. A palavra de Deus, quanto mais a gente ouve, mais a gente gosta. É bom demais, muito bom. Amém, irmã. Fico feliz da irmã ter gostado. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo, de todo o meu coração, porque eu nem sempre vou à igreja, né? Às vezes nem na Santa Ceia eu consigo ir, porque eu dependo da minha filha. Eu não tenho tenho firmeza nas minhas pernas, eu não levanto de uma cadeira sozinha ou não sento sozinha. Em casa ainda vai, mas principalmente na igreja, por ser aquela cadeira plástica, eu tenho muito medo de cair, eu tenho muito problema de coluna, de osso. Aliás, a idade do condor, né? Como diz o nosso pastor. Tenho tudo que é dor que vocês imaginam, eu tenho. É muita coisa. Estou com aqui muitos exames para eu fazer. Estou esperando aqui juntar um dinheirinho para poder fazer de vez. Entendi. Então, nem sempre eu posso ir. Isso, para mim, está sendo tudo. Está sendo bom demais. Muito obrigada. Nossa, irmã, como que você deixa a gente feliz, viu? Né, Felipe? Né, irmãos? Amém. Como que deixa a gente feliz, Delfino? Amém. Alba, Alessandra, deixa a gente feliz, sabe, irmã? Saber que a gente está sendo útil para a senhora, viu? Tá sim, está sendo muito útil para mim, os dois. Nossa, mas não liga não, que quando a gente é criança, a gente sente dor, que é o crescimento dos ossos. Mas o meu é encolhimento dos ossos. Aí te pega uma idade, aí o trabalho, a gente se trabalha, se esforça, mas começa a doer os músculos também, dói o corpo. Muito. A gente vai começando a enferrujar, aí começa a doer também. Exatamente isso, tem que passar. Mas passar aquele negócio que enferruja. Sabe por quê? Porque eu ainda estou sentindo a dor, porque eu estou vivo. Glória a Deus. Glória a Deus, eu digo, Senhor, muito obrigada, mas ela me sustenta, me segura. Amém. Faça o seu milagre na minha vida e por aí eu vou. Irmã, e pedir para passar pelo menos 30% da dor só para o Delfino, irmã. Pelo menos 30%. Oi? Pedir para Deus passar pelo menos 30% da dor para o Delfino. Glória a Deus, Jesus é bom em todo tempo Deus é bom. Amém. Irmãos, então chegamos ao final. Irmãos, querem colocar mais alguma coisa? Não, irmão. Alessandra, Alba, Cristiane, Delfino. Amém. Tudo tranquilo? Todo mundo tranquilo. Amém. Irmãos, quem gostaria de fazer uma oração para encerrar? A minha oração, meu irmão, é só de agradecimento, porque eu não preciso de nada, só do meu Deus. Amém. Eu não tenho problema de nada, eu tenho problema dos outros que mandam para mim, que não é problema, é ajuda. Eu ajudo do jeito que eu posso, dentro da palavra de Deus, e eu oro por todo mundo. Então, a minha oração é de agradecimento a Deus. Eu posso falar? Amém, irmão, à vontade. Então, eu agradeço a Deus por eu estar neste lugar, eu vou fazer uma oração falando em forma de oração. Amém. Eu agradeço a Deus por esse lugar que eu vivo, por essa cidade que eu amo,
Eu sempre quis morar em Guaratinguetá, sempre, desde que minha filha veio para cá. Minha filha veio para cá. Minha filha é praticamente filha do pastor Edson, porque ela veio para cá muito novinha e ela achou essa igreja, orientou ela. Ela viu o filho dela pequeno, ele viu. E eu louvo a Deus, tanto por ele como pela pastora Laí. E eu oro a Deus todos os dias por cada irmão que o Senhor me deu. Amém. Por todos os departamentos dessa igreja. Por todos os meus irmãos que têm alguma dificuldade, que o Senhor ajude de alguma maneira. Por quem está na rua sem um cobertor, sem um sapato, sem uma comidinha. Enquanto eu estou aqui no meu cantinho, quietinha, eu durmo, eu acordo, eu tenho de tudo. Isso me preocupa. Então, eu agradeço a Deus pelo pouco que eu posso doar, pelo meu dízimo que eu sempre tive loucura para dar. Amém. É um salário, mas é um salário que, olha, ele cresce tanto que só mesmo o Senhor para fazer isso na minha vida. E eu louvo a Deus pela vida de todos vocês. E eu agradeço fazer parte dessa igreja, fazer parte deste ministério. Que todos os ministérios que tem na igreja sejam abençoados pelo Senhor Jesus. Sim, que o Senhor abençoe as nossas autoridades, não só do Brasil, mas de todas as cidades do Brasil e do mundo, principalmente as autoridades aqui, de Guaratinguetá. Eu amo vocês de todo o meu coração. Não conheço ninguém, porque essa máscara não deixa a gente se conhecer, né? A gente vive de máscara. É uma das outras, uma mais das dificuldades que eu tenho. Além de eu ter dificuldade para andar para lá e para cá, subir aquela rampa, mas eu vou com o maior carinho. Aquela máscara me sufoca, eu tenho asma, então eu fico sem ar, é uma coisa muito ruim. Mas eu agradeço a Deus demais por tudo isso que eu te falei. Que a boa mão de Deus esteja sobre todos nós, sempre, continue. Que a paz do Senhor Jesus sempre sobre as nossas vidas, sobre o nosso país, sobre o nosso presidente homem, o homem, Jair Bolsonaro, o servo de Deus. Amém. Né? Porque se Deus pôs ele lá, só Deus pode tirar. Então, até pelos seus inimigos, aqueles que estão agindo contra ele, que a mão de Deus seja sobre eles também. É isso. Muito obrigada. Amém, irmã. Deus abençoe. Deus abençoe, irmã. Muito obrigado pela oração. Deus me abençoe muito, muito. Só o fato de eu hoje em dia ter tudo isso que eu tenho, viver nesse lugar, eu glorifico a Deus. Eu vivo dentro da escola da aeronáutica num paraíso. Aqui eu acordo com o canto de vários pássaros, aqui eu tenho sol, aqui eu tenho tudo que eu preciso. É bom demais. Muito obrigada. Amém. Amém. Primeiramente a Deus, a ele toda a honra, glória e louvor é dele. Amém. Amém, irmã. Deus abençoe, irmã. Muito obrigado, viu? Muito obrigada a vocês. E esperamos ver a senhora todos os domingos aqui com a gente, tá, irmã? Amém. Se Deus quiser, meu propósito com Deus me acorda às 9 horas, Deus. Ele hoje me acordou.